Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Versículo 1. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Versículo 5. Por que seríeis ainda castigados, que persistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Há só feridas, contusões e chagas vivas. Não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como por uma pilhagem de estrangeiros. E a filha de Sião é deixada, como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixara alguns sobreviventes, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, governadores de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías capítulo 1, versículo 12. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isto, que viesseis pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e a convocação de assembleia, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão. Fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata,
Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelho como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão? A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escória, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrão. Cada um deles ama as peitas e anda atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Versículo 24. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o poderoso de Israel: livrar-me-ei dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão e purificarei como quem compotassa a tua escória e tirar-te-ei toda impureza e te restituirei os teus juízes como eram dantes e os teus conselheiros como no princípio. Então serás chamada cidade de justiça, cidade fiel. Sião será resgatada pela justiça, e os seus convertidos pela retidão. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis por causa dos terebintos de que vos agradastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes? Pois sereis como um carvalho, cujas folhas são murchas, e como um jardim que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Isaías, capítulo 2, versículo 1. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porque estão cheios de adivinhadores do Oriente e de agoureiros como os filisteus, e fazem alianças com os filhos dos estrangeiros. Versículo 7. A sua terra está cheia de prata e ouro, e são sem limite. Os seus tesouros, a sua terra, está cheia de cavalos,
e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que os seus dedos fabricaram. Assim, pois, o homem é abatido e o varão é humilhado. Não lhes perdoes. Entra nas rochas e esconde-te no pó, de diante da espantosa presença do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos do homem serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta, e contra todo muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra toda a nau vistosa. E a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E os ídolos desaparecerão completamente. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, para se meter nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Versículo 22. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Livro do profeta Isaías, capítulo 3. Versículo 1. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos está tirando de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, isto é, todo o recurso de pão e todo o recurso de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, capitão de 50 e o respeitável, o conselheiro, o artífice hábil e o encantador perito. E dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. O povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, tu serás o nosso príncipe, e tomarás sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não quero ser médico, pois em minha casa não há pão nem roupa. Não me haveis de constituir governador sobre o povo.
Pois Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para afrontarem a sua gloriosa presença. O aspecto do semblante dá testemunho contra eles, e como Sodoma, publicam os seus pecados sem os disfarçar. Ai da sua alma, porque eles fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Versículo 11. Ai do ímpio, mal lhe irá, pois se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres dominam sobre eles. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor levanta-se para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Sois vós que consumistes a vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. Que quereis vós que esmagais o meu povo e moeis o rosto do pobre? Diz o Senhor Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião são altivas e andam de pescoço emproado, lançando olhares impudentes, e ao andarem vão de passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia lhes trará o Senhor o ornamento dos pés, e as coifas e as luetas, os pendentes, os braçaletes e os véus, os diademas, as cadeias dos artelhos, os cintos, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa e os mantos, e os xales e os bolsos, os vestidos diáfanos e as capinhas de linho, e os turbantes e os véus. Versículo 24. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, cinta de cilício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na guerra. E as portas da cidade gemerão e se carpirão, e desolada ela se sentará no pó.